Então, gente, bom dia. Hoje eu vou apresentar o seminário sobre o governo de João Goulart. João Goulart nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, e ele é bacharel em Direito. Só que ele nunca chegou a exercer essa profissão, porque ele atuava na área de agropecuária na fazenda da família. Só que em 45, quando Getúlio foi deposto, ele retornou a São Borja e logo procurou Jango, vendo a influência que ele já exercia ali na região. E aí Getúlio começou a incentivar Goulart a seguir a carreira política. Então, em 47, ele acaba se elegendo deputado estadual pelo PTB. E aí, em 53, é quando a gente pode dizer que a carreira política dele é consolidada, porque ele é nomeado para o cargo de ministro do Trabalho no governo presidencial de Getúlio Vargas. Então, um ano depois da sua nomeação, ele aumenta o salário mínimo em 100%. Vale dizer aqui que o salário mínimo ele estava muito defasado, porque não sofreu reajuste durante anos. E a inflação agravava a situação de quem tinha que sobreviver, né, dar seu jeito para sobreviver com esse salário. Mas aí os conservadores começam a criticar essa medida, né? E Getúlio, consequentemente, é associado ao comunismo. Esse ato de aumentar o salário também foi uma das motivações para que os setores das Forças Armadas exigissem a renúncia de Getúlio. Porém, Getúlio não renuncia, né, e comete suicídio, que causou uma grande comoção na população. A sucessão de Getúlio foi muito conflituosa e o movimento 11 de novembro foi que garantiu as posses do presidente e vice-presidente que foram eleitos, consecutivamente Juscelino Kubitschek, o JK, e João Goulart, o Jango. E aí Jango se aproximou ainda mais do movimento sindical. Mas o presidente tentou afastar essa ideia do seu vice. E aí, em 61, Jânio Quadros é eleito e João Goulart, novamente, eleito como vice. Mas como essa eleição era separada, eles divergiam ideologicamente. Quando Jânio renunciou, eu não vou entrar muito em detalhe dessa renúncia, porque outro grupo já vai falar sobre isso, mas ele acusa perseguição política e aí renuncia. Quando ele renunciou, Jango estava na República Popular da China. E aí ele foi comunicado que precisava voltar e assumir como presidente. Mas ministros militares e também grupos de civis antigetulistas formaram uma junta para impedir a posse, apontando que isso causaria uma instabilidade nas instituições do país. Porém, um congresso, ele veta o pedido de impedimento, porém, o governo seria cumprido num regime parlamentarista. E esse regime tinha como intuito de diminuir os encargos e poderes da presidência. Vale falar aqui também que no governo parlamentarista, o gabinete ministerial possuía mais atribuições do que o presidente. No gabinete do seu mandato, o Brochado da Rocha ficou responsável pela convocação de um plebiscito, que seria uma consulta popular, né, sobre a continuidade do regime parlamentarista. O Congresso rechaçou a emenda, o que impeliu o gabinete à renúncia. Mas a queda do gabinete antecipou ainda mais o plebiscito, que acabou ocorrendo no dia 6 de janeiro de 1963. João Goulart convocou um novo ministério e o plano trienal foi executado, com o intuito de combater a alta inflacionária, mas por conta dos conflitos com o executivo, esse plano trienal acabou fracassando. Então vieram as reformas de base,
que já haviam sido propostas desde o governo JK, mas só no governo de Goulart a execução foi mesmo cogitada. Mas o que eram essas reformas de base? Eram medidas para diminuir a desigualdade social no país. Dentre as propostas da reforma estavam a reforma agrária, bancária, fiscal, universitária, urbana e administrativa. Dando um destaque aqui para a reforma agrária, que distribuiria de maneira mais igualitária a terra entre os trabalhadores rurais. O que eu não preciso nem dizer aqui que revoltou bastante, né, os donos de terra e grandes latifundiários. Além disso, as reformas de base também previam maior intervenção no Estado, na economia nacional, também a ampliação do direito do voto aos analfabetos e as baixas patentes militares. Então, essa mobilização toda pelas reformas de base acabou desencadeando, como eu já havia dito, a reação de proprietários de terras, também de uma parte das Forças Armadas e os interesses políticos estadunidenses no Brasil também. Então, em 20 de março, Castelo Branco emitiu uma circular indicando que as medidas de João Goulart estavam ameaçando a segurança nacional. Em 31 de março, tropas de Minas Gerais dirigiram-se ao Rio de Janeiro para instaurar um regime militar, implantando o golpe no dia 1º de abril de 64.